Bom, boa tarde a todos. Nós vamos dando encaminhamento à nossa 66ª sessão virtual de julgamentos, a sessão ordinária virtual de julgamento. Nós temos dois últimos processos para julgar e queria perguntar ao advogado, doutor Alexandre, se o senhor ainda, antes de iniciar, o senhor quer retirar alguma coisa, ou quer manter tudo? Quero falar sim, senhor presidente. Não. Considerando os debates dos processos anteriores e considerando que o resultado do reenquadramento da penalidade com o teto de 1.000 unidades de referência não trará assim, um efeito prático num desenrolar de diligências e etc., eu queria resumir minha manifestação ao requerimento de reenquadramento da penalidade para 1.000 unidades de referência. Ok. Então, os senhores conselheiros, doutor Alexandre e doutora Dalcília, quando forem relatar, nós vamos julgar os dois em conjuntos, tá certo? Eu vou já dizer quais são os processos. Quando forem relatar de forma sucinta, vamos tratar só mesmo de mérito em relação ao reenquadramento. Senhor presidente, são CGFs diferentes, o meu e o doutor Alexandre. Não tem problema, mas no assunto não é o mesmo? Sim. Pronto. Nós vamos julgar os dois processos em conjunto aqui, o advogado é o mesmo da causa. É o processo 10468-2020, autoinfração 2019-19622. Tem como recorrente nossa refrigerante SA, CGF 060000681, dígito 1. E recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Esse auto foi julgado procedente, a assessoria se manifesta pela procedência. O segundo auto de infração, esse aqui o conselheiro relator é o doutor Alexandre. O segundo auto de infração é o 3068-2018, auto de infração 2018-05676. Também tem como recorrente a nossa refrigerante SA, mas o CGF é o 06282-598, dígito 4. E o recorrido, célula de julgamento. Este aqui a assessoria foi julgado em primeira instância pela procedência, a assessoria se manifesta pela procedência da acusação. Com a palavra, o conselheiro relator, doutor Alexandre, em seguida, a doutora Dalcília faz os complementos do dela. Doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao relato. Ao breve e brevíssimo relato. Trata-se de uma auto de infração lavrada em por decorrência de falta de escrituração dos documentos fiscais de entrada do período de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, no valor base de 23 milhões. Foi aplicada a penalidade de 10%, no valor de 2.387.000, e prescrita no artigo 123, inciso 3G, da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017. Considerando que o patrono da parte renunciou a todos os demais argumentos e se restringiu somente ao pedido de reenquadramento, eu passo, então, a finalizar aqui o relatório, deixando que, no recurso ordinário, o único argumento para ser julgado seria a questão do reenquadramento da penalidade do 123 3G para o 123 8L da Lei 2.670, com redação dada pela Lei 16.258/2017. É o brevíssimo relatório, presidente. Doutor Rafael, doutora Dalcília, por favor. O meu é outra ação fiscal, outra empresa, mas a mesma matéria, falta de escrituração. Também foi aplicado os 10% com a redação 123 3G, com a redação da Lei 16.258. A empresa argumenta algumas notas que não teriam sido escrituradas ou que teriam sido substituídas, operações canceladas, mas como ela abriu mão em prol do reenquadramento,
Aqui no processo, ela pede o reenquadramento para 20 ofícios. Eu queria saber também se ela abre mão desse, que é pela antiga redação do 3G, que tinha aquele dispositivo de contabilidade, né? E aí ela trouxe aqui uns livros contábeis. Livros não, só os protocolos. Aí, queria só para ficar registrado se ela abre mão também desse, senhor presidente, das 20 ofícios, que é a redação antiga do fato gerador. Doutor Alexandre Albuquerque. Eu vou só esclarecer talvez um ponto que não é que a empresa esteja renunciando aos seus argumentos. O que eu estou é simplificando a minha sustentação oral ao pedido de reenquadramento a 1.000 unidades de referência. Eu estou debatendo os demais temas. Minha sustentação se deterá exclusivamente a isso. Ok. Tudo bem, doutor Alexandre. A gente entende a colocação. A sua colocação anterior foi, inclusive, dizendo isso. Olha, os demais itens, quando a gente vai colocar, vai dar mais do que 1.000 ofícios. Então, certo? Essa é a colocação. A doutora Dalcília, senhor presidente, porque no recurso mesmo não tem essa proposição da 8L. O reenquadramento que ele pede no recurso é o de 20 ofícios. Aí, é só para ficar registrado que ele está pedindo agora na sustentação oral, não está no recurso escrito. Ele trouxe de ofício, então, pedido, na segunda, certo? Ele ainda vai falar, aí ele não tem problema. Quer dizer que não tem o reenquadramento por 8L no seu, não é isso? No meu recurso escrito não tem 8L, não. Ele pede sim o reenquadramento, mas para a 123, 8D, que seria 200 ofícios, ou 126, parágrafo único, ou a 123, 3G, naquela redação antiga que tem as 20 ofícios. Okay. Não fala em 8L aqui. No meu, senhor presidente, ele não pede o 8L, não. Eu estou considerando que ele solicitou em sessão, tá bom? Ok. É porque o advogado viu nós estamos julgando dois processos sobre o mesmo assunto. Então, o advogado, quando está vendo já uma sequência de processo, celeridade para ele, celeridade para a Câmara, é mais ou menos por isso aí, desta maneira, não é isso, doutor Alexandre? Isso mesmo, senhor presidente. Nos outros processos também tinha os mesmos pedidos e o resultado foi o enquadramento para o 8L. Ok. Então, a doutora Dalcília, continue aí, terminou a sua... Sim, senhor presidente, já que as questões de mérito mesmo, aí eu indago isso, as questões de mérito, então, das notas fiscais que no parecer ele adentra também, eu não cito aqui? Não precisa... o advogado vai falar, não precisa, porque ele entendeu que não quer mais diligência e porque na ideia, na composição, no que ele falou, e ele vai falar novamente, ele vai dizer, essa diligência para retirar, quando ele faz os cálculos, a quantidade de documentos e o valor, tá certo? Não ficaria menos de 1.000 ofícios, então seria uma diligência em vão. É o que ele, pelo menos foi essa a palavra que ele utilizou. Certo, Dalcília? Terminou? Só esse o relato, isso. Terminei. Ok, doutor Rafael. Presidente, eu renovo os cumprimentos a todos e, considerando o objeto, a restrição do objeto do recurso, segundo a análise do patrono da recorrente, eu vou me manifestar no sentido do reenquadramento da penalidade para o artigo 123, 8L, divergência de arquivos magnéticos, omissão em arquivos magnéticos, considerando que essa Câmara já tem precedentes, inclusive no sentido do reenquadramento de ofício da penalidade nessas circunstâncias. Então, seria esse o encaminhamento da Procuradoria, presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Alexandre Albuquerque. Eu renovo exatamente por entender que o reenquadramento na hipótese do inciso 8L trará resultados
idêntico, né, semelhante com a exclusão ou sem a exclusão das notas que a gente apresenta. Então, eu entendo que o enquadramento no inciso 8L faz a mesma justiça que com a exclusão ou sem a exclusão das notas fiscais referidas no recurso. Obrigado, doutor Alexandre. Bom, uma palavra os conselheiros relator, doutor Alexandre. Doutora Dalcília. Então, nós não precisamos ter debates, podemos ir para o voto? Bom, eu acho que já pode se votar, porque já a matéria já é bem conhecida, certo? Não tem solicitação de perícia, não tem retirada de documentos. Então, eu acho que já dá para ser, mas você quer se manifestar, doutora Dalcília? Doutora Dalcília. Sim, senhor presidente, eu quero, porque eu sou relatora de um dos processos, o doutor Alexandre não fosse manifestar, antes da votação eu queria, porque tem advogado, né, e a questão da penalidade, aí eu queria justificar, por ser relatora nesse processo, qual é o meu posicionamento. Pois não, doutora Dalcília, pode se manifestar. Então, em relação ao reenquadramento, né, eu me manifesto sempre, tenho me manifestado aí aqui favorável também ao parecer do meu processo, que também foi nesse sentido, e que a penalidade 123.3G, depois da alteração da Lei 16.258, ela já incorporou a modalidade do arquivo eletrônico nela. Então, não vê eu aqui compartilho do entendimento do consultor, e do julgador também, e do fiscal, que todos foram pela 3G, por entender que a penalidade mais específica ao caso, e que não existe uma justificativa que, na área do direito, a penalidade específica, ela revoga a lei genérica. Então, no meu entendimento, a 8L é uma norma genérica, ela é aplicável a quaisquer outras informações em que não estejam previstas em penalidades específicas. No caso, a omissão de documentos de entrada, ela tem uma penalidade específica, o que me faz prevalecer ela, e ela já se adequa aos fatos relatados. Então, eu afasto aí ao reenquadramento que foi solicitado, senhor advogado, por essas razões aqui fundamentais. Ok. Podemos votar? Doutora Dalcília se manifestou. Doutor Alexandre, como vota em relação ao seu processo, aos dois processos, tá certo? Aí doutor Alexandre. Mas, em relação ao processo da doutora Dalcília, ela tem que votar primeiro, não, presidente? Porque nós estamos votando pelo o primeiro, que é o seu, né? O primeiro da relatoria, né? O seu. Quando chegar no dela, ela vai votar, se for o primeiro divergente, não tem problema. Isso aí a gente... sim, sequência, ok. Eu vou perguntar aos dois relatores, mas é questão só... nós estamos anotando aqui, a composição nós já sabemos a votação, mais ou menos. Certo? Os processos são... Então, vou proferir o voto. Vou proferir o meu voto do meu processo, presidente. Pode proferir dos dois, porque já fica por dois, tá certo? Tá, ok. Então, no meu processo, voto por conhecer do recurso voluntário. Ordinário, desculpe, dar-lhe provimento, no sentido de reenquadrar a penalidade. Reenquadrar a penalidade para o 123, 3L, 8L. E no processo, abra divergência no processo da doutora Dalcília para reenquadramento citado agora, acompanhando, inclusive, o voto da Procuradoria, o parecer da Procuradoria. Ok. Doutora Dalcília votou pela procedência dela, e no seu também, doutora Dalcília, em relação ao processo do doutor Alexandre, também é mesmo posicionamento? Isso, eu voto no dele também pela procedência. Ok. Doutor Osmar, como se manifesta? Por favor, só digam com o relator. Com Alexandre Linhares. Reenquadramento da penalidade. 8L, ok. Doutor Robério.
8L, relator Alexandre Linhares. Ok. Doutor Ivete, Com o relator. qual dos relatores, doutor Ivete? Alexandre, né? Que acabou. Alexandre. Né? É o 8L, é isso, doutor Ivete? Dizer Enquadramento. Eu tenho que dizer dos dois processos, é? É porque nós estamos fazendo já para... Então, no processo do Alexandre com o relator, né? E no processo da conselheira da auxílio com o primeiro voto divergente. Ok. Doutor Michel. Pela colegialidade com o doutor Alexandre. Ok. Então, Mas eu vou aprender esse negócio da colegialidade. Eu acho muito doutor Roberto, então vamos fazer a decisão, dar a decisão dos dois processos, tá certo? No doutor Alexandre, com o processo do doutor Alexandre de número 0468-2020, auto-infração 2019-19622, que tem como recorrente a nossa refrigerante, CGF 06000681. Decisão foi, por maioria de votos, conheceu do recurso ordinário dando provimento no sentido de modificar a decisão de procedente para parcial procedente, modificando a penalidade para a contida no artigo 123, 8L da Lei 2.670/96, com a nova redação dada pela Lei 16.258/2017. Votaram pela procedência do doutor Michel, invocando o princípio da colegialidade. Doutora Dalcília, pela parcial, o doutor Michel votou pela parcial procedência, também aplicando 123.8L, invocando o princípio da colegialidade. Doutora Dalcília votou pela procedência, entendendo ser aplicável por ser mais específica a penalidade. No da doutora Dalcília, foi por maioria de votos também, de acordo com o primeiro voto divergente vencedor do doutor Alexandre Linhares, que se manifestou pelo conhecimento do recurso ordinário, dando provimento no sentido de modificar a decisão de procedência para parcial procedência, nos termos da manifestação oral proferida em sessão pela doutora Procuradoria. Votou da mesma maneira o doutor Michel e a doutora Dalcília. Eu acho que concluímos os dois processos. Ressalta-se que a parte renunciou em sessão, os demais aspectos trazidos em recurso ordinário. É isso, doutora Dalcília, queria falar? Não, era para oficializar aí o conselheiro Alexandre, é o designado para registrar do meu... Já coloquei como primeiro voto divergente vencedor, e já fica sempre registrado, viu, Dalcília? Isso aí, quando a gente já coloca isso, já está... Doutor Alexandre, concluímos os nossos 4 processos. Lhe agradecendo aí pela presença. E muito Espero obrigado. ter ajudado a agilizar. Agilizou para todos nós, né? Inclusive para a defesa, porque às vezes a gente traz elementos, e às vezes discute no final, né? Mas eu acho que foi bom, acaba se trazendo uma justiça fiscal e sem prejuízo para a empresa também, né? Porque as renúncias que o senhor fez aqui não, ao nosso ver como presidente, não trouxeram nenhum prejuízo à defesa da empresa, certo? E a gente fica satisfeito que o advogado ele tem essa responsabilidade. Então, obrigado, doutor Alexandre. Boa tarde a todos. Boa tarde, até a próxima. Senhores, amanhã é o mesmo horário, né? Estamos já se aproximando do final das nossas sessões, lembrando aos conselheiros que não deixem para a última hora para fazer as resoluções, tragam os relatórios, quando terminando não deixe acumular, porque quando acumula sempre é ruim.
presidente. Sim. É só a sugestão. Deixa para a gravação.